Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET, falando para Santos, São Vicente e Praia Grande. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando para essas cidades que, sem dúvida nenhuma, prestigiam o nosso programa há muito tempo. No programa de hoje eu estou recebendo o pastor Milton, ele que está à frente da igreja... Eu sempre falo do meu amigo Maninho, né? Que a Igreja Jardim de Oração tem pessoas maravilhosas que a gente teve oportunidade de ter contato, pastor Juliano, o meu amigo Maninho que está aqui e que, de certa maneira, representa os fiéis da Igreja de Oração. Pastor Milton, boa tarde, obrigado pela participação. Augusto, um grande abraço, obrigado pelo honroso convite a todos os telespectadores. E claro que o Maninho é um exemplo bem representativo dos nossos membros lá do Jardim de Oração. É um diácono da igreja. É um diácono, membro ativo, hein? Sempre estou acompanhando o trabalho do Maninho, sempre trabalhando em prol das atividades da igreja da Jardim de Oração, que faz um trabalho muito bonito, não só ali no Gonzaga, né? Vocês também têm trabalhos em outras regiões aqui da Baixada, né? Temos, nós participamos no presbitério, a igreja Jardim de Oração é uma igreja presbiteriana, Augusto, e nós temos aqui na região, pelo menos aqui na região de Santos, que pega até Guarujá, Bertioga, nós temos aí 6 igrejas da mesma denominação, é uma federação de igrejas. Todas têm aquela característica arquitetônica, pastor? Isso tem uma linha condutora, o tijolinho, aquele formato, ou não? Foi uma mera coincidência? Não é mera coincidência. A igreja, a comunidade local, ela tem liberdade, Augusto, para escolher o projeto arquitetônico que ela deseja e tal, que seja mais útil. Então não há um padrão assim. Nós somos uma igreja, como nós somos uma igreja mais do que Sesc centenária, a primeira igreja nossa que está lá no Rio, ela tem forma de catedral, é uma catedral mesmo, ali na Praça da Tiradentes, lá no centro do Rio, ali pertinho da Catedral Metropolitana Católica, do lado do BNDES. É a primeira igreja no Brasil? No Brasil, é de 1860. Nossa Senhora. Então é uma igreja que tem um traçado todo gótico, toda aquela coisa mais diferenciada, né? A nossa aqui é uma linha mais moderna, né? Então, tem quantos anos a Igreja Jardim de Oração aqui no Gonzaga? Nós estamos caminhando aí para 45 anos. Puxa, no Gonzaga. Mas a primeira igreja, que é a outra que fica ali na Marquês de São Vicente, ela é a mais antiga, é a primeira igreja. Eu creio que tem aí uns 65 anos que estamos aqui. Pastor Milton, o comentário nas redes sociais, na imprensa, nos dias de hoje, vem sendo as crises familiares que nós estamos observando e de forma gritante, né? Hoje, inclusive, está acontecendo o julgamento de uma senhora, né, de uma mulher, que ela foi acusada de ser a mandante do assassinato do marido, ou do ex-marido, né? O Humberto de Campos Magalhães. Ele era executivo da Friboi e, inclusive, ela é acusada pelo próprio filho. O filho mais novo acusa a mãe de ser a mandante do crime, não é? Em razão de ciúmes, de visão de... Esse aí é o filho mais novo, e como ele mesmo disse, ele era mais apegado ao pai, e o filho mais velho mais apegado
a mãe, não é? As testemunhas, todas entrevistadas, alegam que os indícios caminham realmente para que a mãe tenha sido, ou a ex-esposa tenha sido mandante do crime. Esse é um caso. Agora, nós estamos até agora ainda refletindo, todos nós, vou pegar aqui o nome do Marcelo Pesseguini, não é? O menino que está sendo imputado a ele o crime do assassinato de toda uma família, a mãe, o pai, a avó, a irmã da avó, não é? Isso aconteceu na Brasilândia, ninguém consegue entender como um menino como esse pudesse ter primeiro a destreza, né? Ainda é muito questionado, a destreza com que ele cometeu os crimes, a forma fria, não é? Esse é um caso que abalou a todos nós, até porque a mãe, o pai, a avó, não é? Agora, como esse caso, são diversos os outros casos que pontuam aqui e acolá. O último deles, a mãe que matou as duas filhas, a corretora de imóveis, a Mari, de 53 anos, ela foi presa após ter confessado o assassinato das duas filhas de 13 e 14 anos no Butantã. A corretora foi encontrada por bombeiros na tarde de sábado e vinha um forte cheiro de gás dentro da residência, né? O delegado não tem dúvidas que foi a mãe que matou as filhas. Pastor, eu podia continuar, citar, né? Mas nós pontuamos aí a mãe que mata duas filhas, o filho que mata a família toda e a mãe, ou aliás, a ex-mulher que manda matar o marido. Que coisa, hein? Pois é, Augusto, isso é trágico, são notícias que ferem o nosso coração, né? Mas não deixam de ser um sintoma de uma estrutura familiar adoecida, viu, Augusto? Acho que está na hora das pessoas pararem para pensar, porque falta de tempo, incitamento à violência muito grande através dos jogos, que o menino, por exemplo, era um fanático em videogame, aquela coisa toda, mas, na verdade, a ausência do pai. O pai pode estar presente na casa e ausente da família. E a mãe, inclusive, né? E essa correria para o pão de cada dia, todo mundo tendo que trabalhar muito, 2 períodos, 3 períodos, e tem mais. As coisas mais importantes da vida, Augusto, o dinheiro não compra. E a gente se esquece disso. Jesus, na Bíblia, chamou o dinheiro de Deus. De Deus. Esse é um Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que, na verdade, o que a gente precisa é usar as coisas e amar as pessoas. O que a gente está fazendo? Amando as coisas e usando as pessoas. Então, nós temos que rever. Isso, naturalmente, influencia a família. Você está falando dos jogos, dos videogames, né? Sim. Foi lançado na semana passada um videogame, acho que é GTA, não é isso, Vitor? O GTA V, né? Que é um videogame impressionante, né? Eu vi na internet vídeos do jogo, né? E você atropela pessoas, mata, enfim, e é a qualidade visual é uma coisa que realmente chama atenção. Os personagens andam por toda uma cidade, tem um mapa, enfim. Mas a agressividade está muito, muito presente, não é? Isso acaba influenciando, pastor? Eu acho que, naturalmente, os psicólogos mais preparados do que a gente estão aí a dizer, grande maioria, que tem uma influência forte, né, Augusto? Tanto que... Como é que o pai lida com isso? Você acha que o pai deve, nesse caso, o pai deve interferir na quantidade de horas que o filho vai estar à frente de um jogo, ou até estar à frente de um jogo, e esse jogo tem um nível de palavrões, de ofensas, todas já traduzidas em português, que chama muita atenção. Eu acho que a função de pai e mãe é algo indelegável. Você não pode passar para a professora da escola, nem para o padre, nem para o pastor. A educação começa dentro de casa. Então eu acho que o pai, ele não tem somente o direito, ele tem o dever, Augusto, de interferir. Vai chegar uma hora que o filho, ele é maior de idade e ele tem a sua liberdade, em todos os aspectos, aí sim,
Mas tem uma hora que ele tem que ser conduzido. A Bíblia diz assim, eu vou citar bastante a Bíblia. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando for velho, não se desviará dele. Então, eu creio nisto. Você vai ensinando. E o ensino maior é através de atitudes e de vida. Então, se o pai e a mãe trocam palavrões dentro de casa, é gritaria, é agressão física, isso vai se replicar na vida da criança, seguramente. E esses jogos virtuais, esse mundo virtual que a gente está vivendo, a gente tem. Eu, por exemplo, tenho um mundo virtual. Eu tenho quase 1.500 amigos no Facebook. Meu colega pastor lá, o reverendo Hernandes, tem 20 mil amigos. Nossa Senhora. Então eu digo para você, será que são meus amigos de fato? Claro que ali tem. E aí a gente fica achando que tem amigos, né? Então... Essa palavra amigo é muito pesada, né? Muito pesada. E outra, a gente tem que ver esse mundo virtual. Só que na Bíblia também está escrito que a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa. Porque o pensamento mexe com a emoção e a emoção leva você a agir. Entende? Então, se você fica fazendo sua cabeça, isso não é nada, é só de pensar, não é verdade. É um perigo. Pensar, a Bíblia diz, pensar nas coisas do alto, tudo que for bom, verdadeiro, puro. Camarada que fica só, por exemplo, em sites pornográficos, só vendo revistas que são revistas de uma linha aí mais íntima, aquela coisa toda, relações sexuais. O que vai encher o coração dele? Só esse tipo de pensamento. Então, dali para ele agir, aí é um pulinho, é rápido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca dentro da mente e do coração. E você está falando sobre esse assunto de pornografia, e o que tem crescido demais é a pornografia infantil, né? Quer dizer, são os, está me fugindo agora o nome, pedófilos. Né? Os pedófilos, né? A pedofilia vem crescendo e a internet é a base de trabalho desse pessoal. Eu estava lendo recentemente um artigo, os Estados Unidos tem um departamento especializado, um departamento da polícia, especializado em identificar a pedofilia. E é impressionante, porque 99% dos casos parte da internet. Verdade. Tem muito disso mesmo. E isso vai mexendo com as pessoas. E esses crimes sexuais, já que você entrou, de pedofilia, acontecem geralmente com pessoas muito próximas. É um tio, é um primo, é um parente, é um frequentador da casa. Não é um cara, na maioria das vezes, não é um louco que sai aí caçando criança. É alguém próximo. E o pai e a mãe têm que estar percebidos de coisas dessa natureza. Com certeza. A TV, as coisas estão erotizando nossos filhos. Estão erotizando, entendeu? Você vê as menininhas pequenininhas já querendo encher o rostinho de pintura, até bonitinho, até de ver, mas isso é um perigo. Impressionante também como empurram para a relação da menina com a menina, né? Eu vi uma matéria esses dias a respeito de duas meninas, adolescentes de 13, 14 anos, 15 anos, que se beijavam para fazer ciúmes para o menino. Então, chegou num tal ponto que... E isso você tem na televisão, né? Você pega a novela a atual novela das 9, é impressionante. Tem hora que você se sente afrontado, né? Pelo conteúdo, que nós não podemos nem chamar de dramaturgia, né? Porque aquilo não é dramaturgia. Augusto, a gente tem tanto cuidado com a nossa sala. Hoje, estamos tratando desse assunto. A sala da nossa casa geralmente é o lugar mais bonito. É verdade. As mulheres arrumam, põem um vaso, cristal, aquela coisa toda. Só que a gente liga a televisão e permite que uma verdadeira lata de lixo seja colocada, a gente liga... Participe, né? E vem... E é colocada na nossa frente. É verdade. São coisas que você não gostaria. Fica com vergonha de estar sentado lá do filho, da filha. E é assim, né? Eu estava na casa de um casal de amigos semana passada, eu e a Fernanda, e nós estávamos conversando na sala e em determinado momento começou, tinham algumas outras pessoas e vamos ver a novela. E estavam vendo a novela, nós estávamos conversando. Em determinado momento eu olhei na televisão e me assustou a cena.
e aquele mundo de gente assistindo, né? As pessoas ficam, em alguns momentos, até, como você falou, constrangidas, né? Isso. Porque, de certa maneira, não são todos que têm na liberdade da relação sexual, da relação amorosa, né? Às vezes as pessoas muitas delas se resguardam, têm o seu tipo de entendimento, e às vezes quando você vê um programa como esse, e não é só na novela, não, agora até o Silvio Santos anda soltando outro dia, agora a relação, eu não estou entendendo, eu estou perdendo um pouco a referência, viu, pastor? Nós estamos... Eu também tenho ficado bem chocado com o que eu estou vendo. Eu acho que, sabe o que eu descobri? Não é o seu caso, mas eu acho que eu estou envelhecendo. Porque não é possível. Não é possível. Eu vejo algumas coisas e eu falei, puxa vida, isso pode? Exatamente. E outra, fica despejando isso no coração dos nossos filhos, dos jovens. E aí vira referência, né? E disputar o jovem com a rua é muito difícil, viu? Nós temos que fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com experiência e credibilidade no mercado, a Aliança Administradora oferece diversas opções em planos de saúde e odontológico, sempre em condições exclusivas para órgãos e entidades de classe como associações, sindicatos e conselhos. Para ter acesso a centenas de clínicas, hospitais e laboratórios bem pertinho de você, faça um plano de saúde com a Aliança. E isso pode ser mais barato do que você pensa. Com os planos coletivos oferecidos pela Aliança, você poderá escolher entre várias operadoras, optando por aquela que melhor atende às suas necessidades e da sua família. Você poderá fazer a sua adesão a um plano de saúde por telefone ou online. Acesse nosso site, conheça melhor os planos oferecidos pela Aliança e escolha a melhor opção para a sua saúde e para a saúde do seu bolso. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta ao vivo aqui pelo seu Ação e Reação. Mandar um abraço especial aos nossos telespectadores que nos acompanham e também aos nossos apoiadores. Primeiro, meu amigo Fábio Garibe da Ozan, 32288000, ou acesse o site www.ozan.com.br. Mandar um abraço também aos meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Em especial, meu amigo João do Incatep, que vai estar aqui amanhã. Nós vamos falar de qualificação de trabalhador portuário, vamos falar dessa polêmica dos trabalhadores avulsos, não é? A lei, infelizmente, foi já anunciada,
era uma situação já previsível. Eu acho que faltou um pouco mais de envolvimento sindical e representatividade. E agora não adianta, a lei é aprovada, nós temos aqui que cumprir a lei, e o trabalhador avulso está sofrendo com isso. Por isso eu recomendo a você que quer entrar no mercado portuário, quer ser contratado pelos grandes terminais, Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Ô Gisele, quanto tempo nós temos para encerrar o programa, por favor? Nós temos 6 minutos. Eu queria aproveitar que o pastor está aqui nesses 6 minutos. É lógico que nós estamos apontando algumas situações, alguns problemas que a gente percebe no dia a dia, essa violência, a mãe matando filhas, o filho matando os pais, não é? E colocamos aqui, a televisão, sem dúvida nenhuma, acaba influenciando os videogames. Como um pai hoje que tiver o sentimento de preservar a família, qual é o caminho que nós devemos seguir, pastor? Olha, Augusto, longe de... Eu sei que é muito fácil para um pastor entrar por um caminho, um líder religioso, de um moralismo e tal, um discurso que talvez não seja tão bem digerido pela nossa sociedade. Mas, na verdade, está na hora de a gente começar a pensar em coisas que vão além daquilo que a gente pode tocar, viu, Augusto? De procurar a Deus, procurar a palavra de Deus, né? Buscar em Deus, preencher o coração da sua família com as coisas do céu, né? Porque na rua aprende um monte de coisa ruim, né? Você não precisa ensinar maldade para ninguém. Mas ele tem que ir num lugar onde ele escute falar de regras, de leis, de princípios, sobretudo, de princípios corretos, éticos, né? E a igreja, né? A igreja é um lugar desse. Naturalmente, eu falo da religiosidade. Exatamente. Então. Buscar Deus, buscar a palavra de Deus, né? Eu sou um pastor presbiteriano. Então, a nossa igreja tem um cuidado todo especial com criança. Porque a gente sabe que a vida Inclusive tem o momento das crianças, né? Totalmente. Tem salas de aula. Nós temos lá, no mínimo, 15 salas de aula. Puxa vida. Que são divididos, os professores são voluntários, são divididos por faixa etária. É uma coisa, assim, muito bacana. Isso é da nossa gênese presbiteriana. A Universidade Mackenzie, que é presbiteriana, em 1870, quando ela foi fundada, um dos pontos distintivos é que havia na primeira classe um negro, filho de escravos, e uma menina. Isso revolucionou. Em 1870. Quando que era Charles Chamberlain, que foi nosso fundador do Mackenzie, que hoje é a universidade, ele colocou lá nas primeiras salas de aula, que era a mulher dele, que dava aula em casa, onde é lá hoje todo aquele patrimônio de Mackenzie, São Paulo. Ali havia uma classe, que essa classe alcançava. Os meninos, filhos, já era talvez a lei do ventre livre, já eram crianças mas eles aceitaram, além do negro, as meninas. Então, eu creio que... As mulheres, inclusive, era um grande desafio, né? É verdade. E poder estudar. Né? É verdade. Então, eu acho que nós estamos... eu convido, né, se me permite, se você quiser conhecer a Igreja Jardim de Oração, é uma igreja histórica, é uma igreja calvinista, ela tem uma visão de soberania de Deus, e nós estamos ali na Rua Alagoas, 67, você é o nosso convidado, se quiser estar conosco. Aos domingos e às... domingo, 9 horas da manhã, meio cedo para quem não gosta de levantar cedo no domingo, mas às 18h30 também nós temos um culto, e na terça e quinta nós temos as atividades normais, sempre às 20 horas. Então no domingo às 9 da manhã ou às 18h30 são os dois cultos, não é? Eu vou ser honesto, eu acho que a religiosidade, não é? A crença, ela é importante. Nós temos que criar a expectativa nas pessoas de podermos ter um mundo melhor, porque eu converso com as pessoas, está todo mundo desesperado. Não pensa que somos nós, não. Não pensa que o pastor Milton, o apresentador Augusto, o Maninho, as pessoas estão se sentindo um pouco perdidas, até por essa massa de informação negativa que todos os dias nos assolam, não é? Quer dizer, você
você recebe... E eu quero até fazer aqui nós estamos encerrando o programa, como os programas de humor... Estava outro dia vendo, eu gostava muito da escolinha do professor Raimundo, e eu no Viva, eu assisto, né? 20 anos atrás, lá, o Chico Anísio e aqueles personagens engraçadíssimos e que não usavam de nenhum subterfúgio erótico. Aliás, o erotismo estava ali com as piadas do Costinha, mas de uma forma muito... E hoje os programas de humor, de uma maneira geral, a apelação é impressionante, seja no erotismo, seja no xingamento, seja na humilhação, né? Eu acho que já cansou, por exemplo, piada com um anão, né? Pega o anão e joga o anão no chão, e joga água no anão e joga... Quer dizer, não tá me parecendo aquela época do Circo dos Horrores, né? Onde as pessoas entravam nos circos para ver a mulher barbada, não é verdade? Para ver o homem elefante. Nós falamos aqui recentemente com o Dr. Clemente sobre a doença do homem-elefante, e que na verdade era uma doença e era explorada como atração principal. Nós estamos vendo o Circo dos Horrores. É verdade, pastor? E nós temos que tomar muito cuidado, né, Augusto? Porque o problema é banalizar muito essa coisa e o seu coração se tornar... assim, cauterizado, entendeu? E aí você não sente mais nada. Não... É verdade. E esse é o grande perigo. Pastor, muito obrigado, viu? Fiquei muito feliz de recebê-lo aqui. Sempre uma honra estar aqui com você, viu, Augusto? Sucesso. Muito obrigado. Ao nosso amigo Maninho também, muito obrigado pela participação. A você, telespectador, nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h30 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Uma ótima tarde, até amanhã, se Deus quiser, irá te querer. Tchau. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir.